pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero falar para você um dos livros mais emblemáticos da Bíblia, tá? Essa semana eu estava estudando sobre um pouco da história de Juízes. O livro de Juízes são vários profetas que eram juízes, tá? Era escolhido para Deus para governar o povo, tá? E entre eles, teve dois para mim que teve um destaque muito grande. Óbvio que todos têm um destaque gigante, mas eu queria falar um pouquinho sobre Gideão e Sansão, que eram juízes em Israel, governavam Israel. Para quem não sabe, juiz em Israel, escolhido por Deus como se fosse um rei naquela época, tá? Não havia rei antes disso, então era escolhido por Deus como o sacerdote principal, como o profeta, como o homem de Deus a falar para o povo, tá? Então Gideão foi escolhido para salvar o povo sobre uma guerra. E a Bíblia diz que Deus estava com Gideão em todo o tempo. Se você for ler um pouquinho da história de Gideão, você vai perceber que Gideão é um ato fantástico. Teve atos outros, tá? Mas Deus mandou ele escolher certos homens. Foram 300 homens, se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado, foi 300 homens com a forma inusitada de escolher. A forma de beber água, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, uns tinham que agachar e não podia beber água como um cão, mas sim levar até a boca. E vários outros conceitos. Tinha coisas assim, tá? Eu não vou me aprofundar muito na história, mas o ponto é que depois que Gideão tem a vitória, a Bíblia diz que Deus honrou ele com essa vitória, obviamente, e ele recebeu ouros de todos os povos que ele acabou conquistando. Se eu não me engano, eram os medianitas, eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza de tudo, mas deixa no comentário aqui se você lembra de tudo. Só que essa passagem fala que o mais importante não era a vitória deles ou o fato fantástico de 300 homens conquistar, ter uma batalha com milhares de outros homens, tá? Mas o fato mais interessante que eu queria trazer nesse vídeo aqui era o ponto que Gideão, ele foi honrado por Deus e a partir disso ele recebeu ouros, ele recebeu muitos ouros da parte de Deus. E esse ouro, em vez dele usar como se fosse uma honraria a Deus mesmo, né, de uma certa forma a Deus, ele pegou esse ouro depois de vencer uma batalha. Isso não foi agora, foi tipo, acabou a batalha, ele já fez isso. Ele pegou esse ouro e criou um ídolo para o povo de Israel adorar. E a partir disso, o povo pecou. E Gideão também foi castigado junto com Deus. E a palavra diz que Gideão foi castigado por essa atitude. E o que eu quero deixar isso claro para você, para mim, para você, é que não importa você achar que você está com Deus agora, que você fez um ato grande com Deus, e achar que você vai estar 100% santificado. Não, Gideão acabou de ser usado por Deus para vencer para o povo de Israel e ele acabou pecando contra Deus, sabe? É a mesma coisa. Deus deu um presente para ele, aquele presente que era para ele, ele acabou usando para... ao contrário. Por isso que muitas vezes, pessoal, é o que eu quero deixar essa palavra aqui sobre Gideão, a gente já vai entrar em Sansão, que muitas das vezes aquilo que você acha que é vitória, que obviamente Deus te deu, porque ele não vai te dar na hora que você quer. Porque assim como Gideão talvez não estava pronto para receber aquilo que Deus estava preparando para ele. Só que ele foi e não usou. Por isso que Deus, a Bíblia diz que Eclesiastes há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para plantar, colher, sorrir, chorar. Está dizendo mais sobre um amadurecimento da pessoa. Então, isso aqui é muito interessante sobre Gideão. E esse ponto me pegou muito, que o cara acabou de vencer uma batalha para Deus e pecou logo na sequência. Então isso aqui é muito fantástico, mostra que realmente quanto que o ser humano, sem Deus e por frações de segundos, consegue errar. Até eu ir um pouquinho para a Sansão, se você vê que Jesus, se você seguir todos os evangelhos, você vai perceber que Jesus, cada batalha que ele vencia, cada cura, cada libertação, cada milagre que era feito através pela vida de Jesus, ele em nenhum momento comemorava. Ao contrário, ele sempre ia orar. Por quê? Porque Jesus, assim como Deus Pai, sabe a necessidade que uma batalha, eu vou comemorar. Jesus não fazia isso, ao contrário, ele se preparava porque ele sabia que vinha outra, tá? Então fica esse ensinamento sobre Jesus Cristo. Toda batalha que você enfrentar na sua vida, não pare só para comemorar, mas se prepare para uma próxima batalha, porque o inimigo é astuto e ele já está preparando algo. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre Sansão. Sansão era também um juiz de Israel, e a Bíblia diz que teve vários e vários fatos gigantes. A Bíblia diz que Deus, o Espírito de Deus dominava Sansão, a qual dava uma super força para ele, tá? Ele era totalmente, extremamente forte. A Bíblia diz que com uma queixada de bode, se eu não me engano, de jumento, ele venceu mais de 1000 homens, era de jumento, tá?
ele venceu mais de 1000 homens com apenas uma queixada. Então quer dizer o quê? Com o maxilar do animal, ele tinha uma força sobrenatural. Outros fatos também dele derrubar portões gigantescos, dele vencer mais de 1000 homens na batalha, na porrada, e vários outros fatos que quando ele era tomado pelo Espírito Santo, ele tinha essa força tremenda, tá? Só que a queda de Sansão faz um pouco de ligação com o profeta que eu acabei de citar anteriormente, Gideão. O ego e não está preparado para algo. Para quem não sabe, Sansão, diferente de Gideão, ele foi separado como nazireu. O que era nazireu? Isso é nazireu, tá, pessoal? Se não foi isso, eu vou deixar aqui escrito qualquer correção. Mas só para você entender, era um homem separado por Deus, que ele não podia beber, não podia ter contatos, não podia cortar o cabelo nem a barba, e também não podia ter contato com coisas mortas, com um ser humano morto, com um bicho morto, qualquer que seja, tá? E guarda bem essa informação, porque Sansão, ele no auge no ápice, ele estava caminhando. E a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele matou um leão jovem, tá? Ele venceu aquele leão jovem e depois, passado um tempo, ele voltou pelo aquele mesmo caminho e foi ver o leão. E quando ele percebeu, tinha mel dentro do leão. Tinha favo de mel dentro do leão. E, logicamente, não sei, eu pelo menos por mim, eu não pararia para comer mel dentro de uma carcaça de um animal em decomposição. Pelo menos eu não faria isso, tá? Mas provavelmente ali eram outros tempos, outros costumes, tá? Bem diferente dos costumes nossos, mas eu lendo isso, eu já falo, não, eu já não pecaria nesse ponto não, que a nojeira eu não ia deixar eu comer, tá? Mas comenta aí, você comeria o favo de mel de um leão, dentro de um leão, de a carcaça de um animal? Comenta aí que eu quero saber. E vamos voltar lá ao fato. Ele foi e comeu, lembrando que, lembra que eu acabei de falar da informação que ele era um nazireu, que ele não poderia tocar em um animal morto? A queda dele começou aí. E a partir disso, se você for ler a história toda de Sansão, a partir dele ter comido esse favo de mel dentro de um animal morto, ele teve só quedas. Ele teve a sua esposa, que ele casou, morta pelos charada que ele falou sobre o leão, sobre o mel. E aí a esposa dele, por pressão, teve que contar para os caras lá sobre a aposta, tudo. E ele ficou muito bravo, foi lá e matou um monte de gente. E esse povo se vingou indo lá e matando a esposa dele, o pai dela e a família dela toda. E depois disso ele encontrou Dalila. E quem conhece um pouquinho da história de Sansão sabe que a queda de Sansão não só começou no favo de mel. Ali foi o início da queda, mas o ápice da queda foi o relacionamento com Dalila, tá? Então ali a Bíblia diz que no auge da sua morte, quando ele estava próximo, que ele já tinha o cabelo cortado e todas as outras coisas, você precisa ler para ver quanto que essa história, você precisa pegar a Bíblia e ler para você ver o quanto que essa história de Sansão é sensacional e é, sério, muito melhor que roteiro de Hollywood, isso eu posso te provar, tá? No final, quando ele estava próximo à morte, já amarrado, cego, todo machucado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus retomou nele, tomou de volta, ele foi retomado pelo Espírito Santo, e ele teve a única força para poder destruir todos os povos que estavam naquele momento dentro do templo, tá? E aí onde que vem o ponto que eu queria falar sobre a mesma coisa sobre Gideão. Não está preparado ou está deixando que o ego fale um pouco mais alto, tá? Você vê que Sansão era dominado pela presença do Espírito Santo. Isso era tremendo, isso era surreal. Realmente era alguém que era um servo do Senhor, era um juiz em Israel. Ele, se eu não me engano, ele ficou como juiz durante 20 anos em Israel. Então, isso foi muita coisa. Mas a queda dele começou quando ele começou a se descuidar. Achar que, não, isso daí não precisa. E aí que está o perigo para nós cristãos hoje, no século 21, tá? A gente vivendo no século 21. O quanto que as coisas podem ser perigosas para a gente não dar certa importância que elas têm, ou o perigo que elas podem nos causar, tá? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. A queda de 2 homens de Israel, que eu acabei de citar, 2 juízes, ocasionou simplesmente por eles estar achando que, eu estou sempre cheio da presença do Espírito Santo, então nada vai acontecer comigo e nada vai me atentar. E aí que vem o maior perigo. Sim, você pode ser tentado e realmente você pode se prejudicar grandemente. Então, que fique essa lição pra gente sobre esses 2 homens de Deus, que eram homens de Deus sim, mas falharam e pagaram pelos seus erros, obviamente. Um com a morte, o outro com castigo, não só para ele, mas com o povo inteiro. Mas não só isso, a Bíblia é fantástica em várias histórias contadas aqui dentro. Então é preciso que você conheça tudo sobre a Bíblia. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, no link da descrição tem um treinamento conhecendo a Bíblia de capa a capa para você conhecer a Bíblia de verdade,
passo a passo para você conhecer tudo sobre a Bíblia, tá? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a Bíblia, até eu preciso aprender um pouco mais sobre a Bíblia, eu vou estar pesquisando e você também, desce no link da descrição e adquira. É um treinamento fantástico com um dos maiores teólogos aí, muito bom para ensinar. O link vai estar na descrição. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, se você quer trabalhar exclusivamente da internet, pessoal, vem aqui no meu canal Zé Sem Crachá, rumo aos 20 mil seguidores, ajuda a gente traz muito conteúdo para você que é cristão e gostaria de ter mais tempo para passar com a sua família. Vem aqui, são diversos vídeos 100% gratuito, trabalho home office de carteira assinada, estratégia para trabalhar com a internet, várias coisas trazemos aqui no canal Zé Sem Crachá. Então o link vai estar aqui na bio, tá? O teste de hoje veio tudo a partir disso daqui, tá? Estou usando aqui um setup totalmente móvel para testar os novos equipamentos aqui do canal. Eu agradeço a Deus primeiramente por tudo isso, mas estou fazendo esses testes que eu quero fazer uns vídeos muito da hora sobre a palavra lá no canal Zé Sem Crachá, sobre o meu blog, tudo. E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse equipamento, que é um computador portátil, vai ter o link dele aqui para você acabar adquirindo, tá? O link vai estar aqui, que é um Steam Deck, e eu estou usando ele aqui agora para fazer toda a gravação do vídeo e testando aqui com esse novo equipamento setup portátil pra gente. Obrigado por tudo, até mais.